E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês, eu não sei o título ainda, mas eu quero falar sobre tentarmos conseguir como se fosse o nosso último momento com as pessoas que gostamos. Eu vou explicar qual que é a linha de raciocínio. Vou cruzar, obviamente, com o aspecto da abstinência e dependência química, mas novamente é uma conversa mais filosófica, uma conversa mais livre de reflexão para tentarmos ser uma pessoa melhor, tá bom? Antes te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E a minha reflexão ela tem acontecido em cima, obviamente, do meu estudo de campo, que é totalmente orgânico, é sem propósito algum. E ele está muito dentro do que eu vivo, né? Eu sempre digo que eu estudo a vida e que eu estudo a mim. Então eu vou convivendo, vivendo, e as coisas elas vão acontecendo, e isso faz parte hoje da minha natureza. Eu hoje transpiro abstinência e dependência química. Eu trabalho, eu estudo, eu vivo, eu sou. Então eu estou em cima disso o tempo inteiro. E não somente, né, as minhas participações nos grupos de 12 passos, comunidades na praça, os trabalhos que eu faço, as conversas que eu tenho com pessoas diversas. Muitos assuntos vêm a mim, até pessoas que nunca usaram álcool e droga, ou que não têm nenhum vício determinado, enfim, diversos tipos de pessoas. E nós vamos conversando, vamos nos descobrindo, vamos trocando confianças, intimidades. E, poxa vida, né? Existem algumas coisas que elas são muito repetidas. E eu vivo as minhas, inclusive, né? E é sobre mim, novamente, que eu vou falar, compartilhar com vocês. E no universo, né? Vamos colocar para a gente começar, pelo menos deixar dentro da nossa temática. No universo da drogadição, da adicção, da dependência química, do vício, do alcoolismo, etc., existe muita resistência da pessoa aceitar que é viciado, né? Já começa aí uma grande dificuldade. Porque às vezes é uma pessoa que funciona, às vezes é uma pessoa tranquila, amorosa, sabe? Ela dá conta das coisas, mas ela já vive incômodo, as pessoas que estão em volta também têm incômodos, então é muito difícil, tá? Em outros aspectos, são pessoas já que têm aquele mecanismo de defesa de raiva, de resistência, de negação, e também já podem estar, sabe, totalmente destruídas e não identificam, não reconhecem. E isso vai gerando um conflito, uma dificuldade no relacionamento, ainda mais quando são pessoas que se amam, sabe? Pessoas que querem o bem. E às vezes acontecem coisas horríveis, né? E quando eu falo pra vocês assim, poxa, é uma doença progressiva e incurável, pode levar ao enlouquecimento, pode ser fatal, entre milhares de outras coisas que eu falo com vocês, são coisas que eu convivo nos grupos de 12 passos, que eu estudo. Hoje eu tenho algumas relações diferentes, conhecimentos diferentes. E essas coisas, ela realmente acontecem. E uma dura verdade, cara, é a morte, mano. É o suicídio, sabe? É o uso até o fim, sabe? É princípios e overdoses reais. E às vezes esses episódios eles acontecem de formas muito tristes, né? Dificilmente um episódio desse seria feito de uma forma feliz. Existem diversas linhas existenciais e etc. que conseguem ter a morte como algo bom, tá? Mas esse é um outro assunto. E se vocês quiserem conversar sobre isso, me chama que a gente troca conhecimentos. Mas uma das coisas que eu escuto muito, e é o que fez eu pensar, é o que me fez pensar, cara, que esses episódios, eles geralmente acabam igual filme, sabe? Onde aquele que perdeu o outro, vamos colocar assim, sempre diz algo do tipo, cara, e você sabe qual foi a última coisa que eu falei com essa pessoa? Foi tipo uma bronca, uma briga, um desentendimento.
E isso é foda, cara, porque é um registro que fica, sabe? Como perdida a oportunidade de uma reparação, de uma correção. Então são múltiplos sentimentos envolvidos ali, tá? Eu tenho alguns vídeos aqui sobre suicídio, eu tô fazendo um estudo desde o ano passado, né? Cruzando com o aspecto da dependência química, entre outros, que eu também não vou mencionar para não fugir muito do assunto. E o suicídio, muitas vezes, ele tá associado a uma tentativa da pessoa mostrar que ela estava certa, no quanto era insuportável viver, o quanto ela não conseguia fazer, o quanto ela realmente estava sofrendo. E não que as pessoas em volta não atendam ou entendam, mas é que também as pessoas têm as suas dificuldades, as suas limitações e elas também estão sofrendo de alguma forma. Então é uma realidade muito, sabe, complexa, delicada, sensível, dura, triste. Mas para quem fica é foda, né? Porque a subjetividade, o mistério, o enigma e a incerteza comprovatória da morte, né? No aspecto que nós tentamos, de algum apego, entender que existe continuidade, nada disso a gente sabe de quem morreu, mas a gente sabe de quem fica. E quem fica tenta, né, resgatar ali momentos bons, mas às vezes não existiram momentos bons. E o último momento ainda foi ruim. Então é difícil para essas pessoas. E aí a reflexão que me trouxe aqui para conversar com vocês, que inclusive eu já escrevi no meu caderno, uma passagem um pouco mais íntima, né? É... Poxa vida. Novamente, né? São passagens, etapas, fases. Algumas coisas que eu converso com vocês, elas ou são especificamente para quem está parando, recaiu, voltou, ou está com alguma outra dificuldade nos momentos iniciais, né? Porque aí existem outras observatividades. Mas passado isso, a minha conversa ela já é um pouco mais de sustentação, que inclusive é o trabalho que eu faço, né? O meu trabalho ele é em cima do sentimento e da sustentação. Para quem me conhece, sabe que, poxa, eu vou atingindo vários aspectos para que isso seja possível, né? Então, assim, como nós, né, adictos, vamos trazer pra gente, como eu adicto, trazer para mim, como eu adicto hoje, gozando de 11 anos sem uso de álcool e drogas, com um conhecimento suficiente que está sempre sendo lapidado, sabe? Identificando falhas, defeitos, erros, descobrindo novas verdades, adaptando, incluindo, excluindo, etc. Como eu posso melhorar o meu relacionamento com todos? Entendendo essas coisas. Novamente, né? O entendimento, a compreensão é o caminho, tá? Para quem quer, para quem gosta, para quem busca ser uma pessoa melhor. E mesmo que seja algo muito particular e muito íntimo, eu vou compartilhar com vocês de uma forma mais superficial, até porque eu já compartilhei em alguns outros momentos isso também, mas a minha relação em saber se eu estou bem ou não, o reflexo que eu tenho é como eu estou com meu filho, tá? E como eu estou com a minha filha, mesmo que sejam realidades diferentes, pelo menos com meu filho, por estar mais próximo, né? Eu tenho uma resposta mais rápida. E com a minha filha, é uma resposta um pouco mais sutil e que exige um pouco mais de atenção. Mas com meu filho, é muito simples. Quando eu estou com ele e não estou com ele, estando com ele, eu vejo que eu não estou bem, tá? E pensando, né, nas
realidades da vida. Imagina se eu estou com ele, de repente fui duro com ele, estava estressado, porque quem tem filho sabe que, poxa vida, existem momentos que realmente enche o saco. Caralho, de novo isso, puta que pariu. Mas é criança, é normal. Se nós adultos pentelhamos e fazemos coisas absurdas, imagina uma criança que está aprendendo, né? Então, assim, e tem um ponto muito simples também, né? Muitas vezes nós adultos exigimos e queremos algo de uma criança e não fazemos. Então, somos totalmente errados, né? Porque se você não consegue entender isso, me desculpa. Você precisa fazer bastante terapia, estudar, se conhecer, sabe? Porque se você tá cagando regra pro teu filho, tua filha fazer alguma coisa e você faz totalmente o contrário, amigão, enfim. E eu faço muitas vezes coisas parecidas, tá? Mas pelo menos eu consigo identificar e eu não peço para que ele faça alguma coisa que não faça, né? Então, coisas ridículas. É... Ah, terminou de comer, vai escovar o dente. Beleza, é uma prática ok. Eu também faço. Mas às vezes eu não faço. Porque dá preguiça, ou porque, sei lá. Então como é que eu vou ficar cagando regra pro moleque metodicamente terminou de comer e escovar o dente? Mano, e se ele não quer, velho? Eu preciso entender ele também, o tempo dele, a vontade dele. Ah, mas ele precisa aprender. Claro, ele vai aprender, mas ele vai aprender, inclusive, que tem o tempo dele, tá? E que dentro disso ele também vai escovar o dente depois. Porque eu também faço isso. Então, tem que saber diferenciar as coisas. Então, imagina se num momento desse eu falo: não, você vai escovar o dente. Ele, ah, mas eu não quero agora, porque sei lá, tá feliz, excitado, porque tá brincando, ou porque tá com soninho e de repente vai dormir. E aí eu fico nervoso: não, esse moleque do caralho não faz nada que tem que fazer, né? Detalhe, né? Eu não faço. Vamos pensar assim. Aí eu fico puto. Mano, aí beleza, aí eu vou. Ah, caralho, porra, olha. Aí eu vou comprar alguma coisa. Só atropelado na rua e morro. Que lembrança eu deixei pro moleque? Um pai estressado, enlouquecido, puto, jogando toda a frustração, descontentamento nele por uma coisa ridícula. E sumiu? Vai pensar, pô, meu pai foi embora porque eu fiz malcriação. E morreu. Imagina o que pode acontecer na cabeça desse menino. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Tô deixando aqui um exemplo para que, se você conseguir traduzir dentro das suas verdades, ótimo. Fiz um exemplo sobre, de repente, você ser um pai, uma mãe desse tipo. Não se ofenda, é só uma provocação para ver se você consegue enxergar que muitas vezes a falha está em nós e não no outro, tá? Quase sempre é assim. Assim como vamos colocar, então, as coisas boas também estão em nós e não necessariamente no outro, tá? Também já fiz várias reflexões aqui sobre a vida espelho, mas o meu grande cuidado hoje é esse, porque eu tenho condições intelectual, racional, eu tenho conexão ao sentimento, à emoção, eu tenho a sobriedade e abstinência continuada, tá? Então não tem por que não fazer isso. Obviamente, em alguns momentos eu sou dominado pela doença, que é progressiva e incurável. Tô vivendo momentos de estresse e eu não tô dizendo que eu vou ser um paladino canonizado, ascensionado, iluminado, que eu vou o tempo inteiro estar ali em harmonia. Não, filho, então tudo bem, o papai entende que você não quer escovar o dente. Vamos aqui então escovar o dente depois. Você não quer escovar o dente por quê agora? Ah, porque você acabou de comer e você quer brincar. Então tá bom. Imagina que eu vou conseguir fazer isso o tempo inteiro. Fala, caralho, moleque da porra, puta que pariu, escova essa porra do dente, caralho. E aí depois eu posso vir e falar: pô, filhão, legal, cara, que bom que você escovou o dente, é importante, porque às vezes pode ficar uma coisinha no dente e tal. Cara, o papai às vezes esquece também, cara, fica com preguiça, mas eu também escovo, cara, são cuidados, entendeu? Dá ali, mas vem aqui. Talvez esse seja o grande ponto.
Eu tava conversando outro dia com uma pessoa e eu até fiz um vídeo, né, anterior falando sobre os aspectos de ser dominado pela doença. A diferença de estar num trabalho continuado é que eu ainda posso cometer os mesmos erros, tá? Até porque eu sou um ser errante, cheio de defeito, de falhas, não sou dono de nenhuma verdade, enfim. Mas a diferença é que a minha percepção ela tá quase que imediata. Então a minha oportunidade de reparação ela também é praticamente imediata. E isso é muito bom. Então assim, essa conversa toda, cara, é porque eu fiquei bem sensibilizado. Na verdade, eu tenho vivido bastante sensibilizado, sabe, com as coisas que acontecem. Porque assim, né, pra gente começar a encerrar essa conversa. A minha jornada ela começou há 13 anos escrevendo. Para quem conhece também, legal. Se não, me procura que eu conto. E eu vivi esses... São 11 anos sem uso, mas eu vivi praticamente 7, 8 anos apenas em grupos de 12 passos. Com certeza eu tenho outros estudos, mas aí são coisas pessoais, né? São complementos pessoais. Mas tem aí, não tem 2 anos ainda que eu tô na praça, né? Vivendo outras realidades no aspecto do vício, da dependência, do alcoolismo. E diferente de estar num grupo, numa comunidade, onde você ali interage de forma coletiva, né? Hoje o meu tratamento ele é muito individual, muito íntimo, muito pessoal, né? Inclusive as minhas conversas com pessoas que eu conheço, elas também entram nessas particularidades. Então não é que eu não enxergasse, não vivesse essas outras coisas. Cara, a realidade do vício, ela é brutal. Só quem vive sabe, são coisas muito pesadas, tá? Independente da classe social e etc. O final, o caldeirão do capeta, ele é igual. E ali acontecem todas as coisas e, cara, a gente vai vivendo e fala, caralho, caralho. Eu fiz um outro vídeo também falando sobre coisas desse tipo. Mas agora eu tô com uma ligação. Então eu vejo todas as dificuldades em toda a atmosfera que envolve não só o adicto, mas as pessoas que estão em volta. E desse lado aqui, né, do meu lado, eu consigo enxergar possíveis origens, possíveis verdades, possíveis soluções, mas é tudo enroscado. E a dor ela é tão grande, a dificuldade ela é tão grande que fica difícil reconhecer as melhorias, as respostas boas, porque é um bololô infindável de merda, mano, de dor, de desespero, de pânico. Então é realmente difícil, mas eu consigo identificar. E cara, é um processo muito lento, sabe? Eu já fiz essa régua também, mas imagina, uma pessoa usou 10 anos de qualquer vício destrutivo. Cara, ela nunca vai ter uma resposta em um mês. Talvez ela comece a ter um pouquinho de resposta em um ano. Então chega a ser discrepante o nível de, sabe, compensação de melhoria, sabe? Então esse nível de reflexão que eu tô trazendo sobre tentar viver com quem amamos ou qualquer outra pessoa, como se fosse o nosso último momento, existem até músicas que retratam isso. Cara, talvez seja uma coisa muito legal. Eu vou tentar, eu tô compartilhando com vocês porque eu vou tentar isso. Porque muitas vezes eu fico completamente cego pelo meu egocentrismo, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, as minhas coisas. E deixo de viver, mano. Deixo de contemplar, deixo de existir. E depois, sozinho, vem toda essa falta. Porque ao invés de estar no momento, eu tô sufocado por fantasias, ilusões, fetiches, sabe? Dores de um passado, projeções de um futuro.
e não tô com quem eu tô, não tô com o que eu tô fazendo. Então é uma grande tarefa, e nós vivemos hoje uma era totalmente digital, totalmente imediata, que nos confunde, sabe? Temos hoje tiques, trejeitos de constantes checks no celular para ver se tem alguma coisa. E, cara, às vezes não tem nada e fica caçando, sabe? Não conseguimos parar de uma certa forma para viver algo mais natural. Não estou dizendo todos, existem pessoas muito mais bem resolvidas, mas a adicção, doença migratória, que é uma doença obsessiva e compulsiva, que nasce, adota, vive, é unigênita de um egocentrismo, ela faz com que qualquer coisa que gere prazer e nos distancie do desprazer vire algo obsessivo e é sempre para nós, algo nosso, sabe? É um consumo egóico infinito. E às vezes perdemos as coisas mais prazerosas da vida. E é isso que eu quis trazer para vocês, porque é uma tarefa para quem já está um pouco mais aguçado, tá? Para quem já graduou um pouquinho aí na sua jornada do autoconhecimento. É algo banal, como eu sempre falo, eu não trago nenhuma novidade aqui. Tem tudo aí, sabe? Eu só coloco a minha pitadinha artística, poética, minha dramatização, romantização, seja lá o que for. E é algo novo que eu vou começar a tentar trabalhar, sabe? Para viver bem, para viver melhor. Porque, de novo, né, pra gente encerrar, dentro de todas as frases feitas que eu fui criando aqui com vocês, tem aquela que eu sempre digo, né? A vida, ela é somatória acumulativa. Se eu começar a acumular e viver esses momentos, sabe, genuínos, empíricos, íntegros, amorosos, sabe? Cara, eu vou ter muito mais acúmulo de coisa boa. Então vou estar realmente mais preenchido de coisas boas e não preciso tanto me distrair, compensar, sabe? Migrar, porque eu estarei preenchido. A leveza depois no silêncio e não na solidão, mas no estar só, porém conectado, vai ser maior, porque eu estarei vivendo as coisas boas. E aí, de novo, né? O álcool vai ficar distante, a droga vai ficar distante, qualquer objeto de vício determinante vai ficar distante, qualquer compensação, distração vai ficar distante, porque eu estou preenchido. Vai oscilar, vai transitar, terei momentos difíceis, etc e tal, mas o meu alicerce, ele vai ser fundamentado, como já é. Eu começo hoje a identificar que eu estou vivendo muito melhor do que pior, mesmo tendo dias horríveis, porque o meu alicerce já está fundamentado com coisas boas. Então eu vou incluir mais essa, e eu trouxe para vocês, porque é algo que pode realmente ajudar, sabe? Pode fazer bem. Porque no final das contas a gente quer ter momentos bons. É que vamos crescendo e vamos criando muitas defesas, muitas cascas, e nos distanciamos dessa sensibilidade, sabe? Dessa delicadeza, dessa atenção. Talvez eu esteja ficando velhinho, né? E aí a gente vai voltando a isso, porque criança tem isso de uma forma totalmente natural e as pessoas mais idosas, elas também têm. Talvez seja esse trânsito, né? Nessa curva da vida, da idade, do adulto, que por necessidade também de sobrevivência, competição, posicionamento, etc e tal, que existe, né? Na nossa vida, na nossa existência, a gente acabe, de uma certa maneira, tendo que se defender. Mas se perde. Então, é bom
tentar retomar ou descobrir novos caminhos. E é isso. É só isso. Compartilhar a atenção em quando estivermos de repente cegos por nós mesmos, tentar abstrair um pouquinho e lembrar que esse pode ser o último momento com aquela pessoa, sabe? E tentar fazer então um momento feliz, carinhoso. É uma tarefa em tanto, mas eu acho que vale a pena. Eu vou tentar por aqui, aí eu compartilho com vocês. Vocês também, se quiserem compartilhar como é que tá sendo isso aí, se já vive isso, se achou legal, fica à vontade, tá bom? Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!